Hoje nós estamos entrando no livro de Daniel, capítulo 1, 2 e 3, que traremos para você neste devocional 2024. Antes de entrarmos nestes capítulos, quem escreveu esse livro? Quando ele foi escrito? Para quem foi escrito e por quê? O que acontecia no mundo na época? Por que ler e o que buscar neste livro? Daniel foi quem escreveu, cujo nome significa Deus é meu juiz, ou juiz de Deus, ou juízo de Deus. Possivelmente, ele era membro de uma família real de Judá. Foi levado cativo à Babilônia por volta de 605 a.C. Segundo alguns críticos, esse livro ele foi escrito depois de muitos dos acontecimentos preditos no livro. Os que acreditam, porém, que Deus pode revelar de modo sobrenatural os acontecimentos futuros, atribuem-lhe uma data entre 536 a 530 a.C., pouco depois de Ciro conquistar a Babilônia em 539 a.C. Esse livro ele foi escrito ao povo de Judá, aos exilados na Babilônia, e Daniel procurou incentivá-los a lembrar-se que no final das contas Deus exercia controle sobre os acontecimentos. Deus não demoraria para restaurar o seu povo e o seu templo. Naquela época, o Império Babilônio, em 626 a 539 a.C., tinha tomado o lugar da Síria como superpotência mundial. O exército babilônio de Nabucodonosor tinha conquistado Judá, levando para a Babilônia milhares dentre o povo de Deus, ao passo que outros fugiram para o Egito. Jerusalém e o templo tinham sido saqueados e incendiados. E se você já desejou que Deus se revelasse abertamente a você, reforçando a sua fé e inculcando santo temor no coração dos incrédulos, você dará muito valor a esse livro. Os salvamentos milagrosos, os reis pagãos que foram humilhados por Deus, as predições de como Deus derrubaria tiranos, todas essas coisas demonstram o poder de Deus e a sua disposição de fazer uso dele. A fidelidade de Deus e o seu poder. Veja como ele cumpriu a promessa de castigar o povo desobediente, mas também a de que nunca os desampararia. Observe como Deus, conforme a sua soberana vontade, lhe virava às avessas líderes e impérios, sempre provando assim a sua superioridade sobre todos os deuses dos pagãos. No capítulo 1, no versículo 8 ao 17 e no versículo 20, nós temos profundos ensinamentos que dizem assim. Eu vou ler para você. Diz assim a palavra do nosso Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Interessante que, pelo menos em parte, tudo isso era oferecido aos ídolos, esses alimentos, de modo que os judeus fiéis seriam proibidos de participar, como está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 15. Além disso, os gentios preparavam esses alimentos sem levar em conta as leis da dieta judaica, de modo que a comida seria impura. É provável também que certas carnes proibidas pela lei de Moisés constassem do cardápio, visto que não existiam vegetais impuros. Os jovens adotaram uma dieta vegetariana. Vemos uma firmeza de fé e convicção na atitude de Daniel em permanecer assumindo a sua crença no Deus que ele servia, quando aqui a palavra de Deus mostra claramente ele dizendo
que ele decidiu firmemente tomar esta decisão. E Deus pode se revelar de diversas formas, como Ele quiser. Eu digo isso porque no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Mas nós temos visto nos dias de hoje algumas diferenças com respeito a como Deus se revelava naquela época. Nos primeiros anos da igreja, cada cristão passou a ser orientado pelo Espírito Santo e pela palavra escrita. Você pode confirmar isso em João capítulo 16, no versículo 13. Devemos avaliar com cuidado quando certas pessoas dizem ter recebido sonhos ou visões da parte de Deus. Deus capacita e habilita aqueles que o servem, tal como foi com Daniel. Isso para você que tem buscado naquilo que você faz se destacar. Então, Deus, Ele dá esta capacidade àqueles que buscam nele e por isso fazem a diferença. No capítulo 2, no versículo 2 e também do versículo 17 ao 23 e do 27 ao 29, nós temos um momento muito decisivo no reinado tanto de Nabucodonosor como na vida de Daniel. O versículo 2 diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Eles estavam ali com o propósito de revelar a Nabucodonosor qual era o significado do sonho que ele havia tido. Aí no versículo 17 ao versículo 23 diz assim, que Daniel ele buscou em Deus para que Deus mostrasse a ele o significado do sonho. Porque os magos, sábios, os feiticeiros não puderam fazer isso. Categorias diferentes de sábios, dos quais a Babilônia dependia para prever o futuro e influenciar acontecimentos como as colheitas, as secas e as batalhas, estas pessoas elas buscavam por elas para receberem algum tipo de revelação. Os magos talvez fossem quaisquer pessoas envolvidas na prática do ocultismo, os encantadores talvez fossem peritos em exorcismo, os feiticeiros lançavam sortilégios. Os caldeus eram, na verdade, uma forma de designar os astrólogos, classe de sacerdotes que alegavam receber conhecimentos especiais por meio das estrelas. E é possível que algumas dessas categorias tivessem poderes demoníacos, os quais, contudo, se mostravam ineficazes na história de Daniel. E aqui nós vemos que Deus revelou a Daniel a direção sobre aquele sonho. Então Daniel, versículo 17 diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. A revelação era de Deus e não de Daniel. Deus usou essa oportunidade para mostrar o seu poder em meio à idolatria e cultura pagã daquela época. Quando servimos a Deus, Ele se revela nos momentos e situações mais difíceis aos olhos dos homens. No versículo 27 e versículo 28 diz: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho
e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aí ele traz aquela revelação. No capítulo 3, no versículo 4 e versículo 15, nós temos um momento muito decisivo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O versículo 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aí no versículo 15, diz assim sobre estes 3 homens: Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, do harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nos dias de hoje, não é diferente. As emoções e sensações neste mundo têm feito muitos se prostrarem às tentações e cobiças que se erguem diante de seus olhos, tal como a imagem erguida por Nabucodonosor. Servir a Deus ou ao mundo é uma questão de disposição. Não podemos dar desculpas dizendo que é mais forte do que nós as tentações. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram disposição em manter-se firme diante da fé no Deus vivo e não se prostraram diante daquela imagem. No versículo 17 e 18 acontece algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que estes 3 homens responderam a Nabucodonosor: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que significam estas palavras destes 3 homens? Se Deus quer, amém. Se Ele não quer, amém também. Devemos ter essa consciência que Ele é soberano, mesmo quando a sua resposta não se agrada. Mesmo que a sua resposta não nos agrade, devemos confiar de fato, de verdade. E do versículo 25 ao 27 acontece aquele momento tão sobrenatural. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, que o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nabucodonosor sabia que estava olhando para um ser sobrenatural. Embora a designação semelhante a um filho dos deuses refletisse a crença que tinha na existência de muitos deuses. Posteriormente, o rei referiu-se ao homem como um anjo. Você vê isso no capítulo 3, no versículo 28. Alguns acreditam que o homem era um anjo. Outros acham que era, na verdade, Jesus, o Filho de Deus, fazendo um aparecimento mais de 5 séculos antes do seu nascimento terrestre. Deus é magnífico e Ele está conosco, mesmo dentro da fornalha. Você é especial para Deus. Amanhã continuamos neste livro maravilhoso de muitos ensinamentos. Não esqueça de clicar aqui no aviãozinho, enviar aos seus contatos, colocar no seu story, colocar aí o seu comentário, o seu like e também, é claro, enviar nas listas de transmissões que você tem. Deus te abençoe.